Nós, então, vamos agora assistir à conferência do Marcos Ferreira de Andrade, que é historiador e professor da Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ, com o tema Histórias para não esquecer, a revolta dos escravos de Carrancas, de 1833, a qual ele se dedicou já há pelo menos 2 décadas de pesquisa sobre esse importante movimento, né, que aconteceu na região do Sul Mineiro. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Américo Antunes pelo convite para participar do FIST. Foi com uma alegria imensa, né, que recebi o convite e aceitei prontamente, porque há alguns anos, pelo menos uma década, eu venho tentando justamente divulgar para um público mais amplo, né, para além da academia, a história da revolta dos escravos de Carrancas. E, como disse, né, o prefeito Ângelo Osvaldo, é muito importante que a gente compartilhe, né, essas histórias, né, e que elas sejam mais conhecidas. É um direito, né, de todo cidadão conhecer o seu passado, a sua história. Nós, que, como historiadores, sabemos como que o trabalho de pesquisa, o trabalho nos arquivos é um trabalho demorado, né, um trabalho rigoroso, e para chegar, né, a atravessar todo esse percurso de uma dissertação de mestrado, que foi o meu caso, isso leva um tempo para poder chegar a um público mais amplo. Então, eu tenho investido, né, nesses últimos anos, nesse tipo de trabalho, junto a escolas e também a eventos dessa natureza. Então, muito obrigado, Américo, pela oportunidade, Pilar Lacerda, toda a equipe do FIST, né, o Alex, diretor do museu, muito obrigado por essa oportunidade, e eu espero que eu possa, né, trazer para vocês a complexidade dessa história e a importância da história dessa revolta que ocorre no sul de Minas, na região de Carrancas. E eu até queria falar um pouco, rapidamente, sobre isso, como que eu me deparei com esse documento, né? Porque nós vivemos um período tenebroso na história do Brasil, nos últimos 4 anos, né? Do anti-intelectualismo, do pensamento anticientífico, as universidades sendo alvo de perseguição, principalmente os historiadores. A descoberta dessa história, da história da revolta de Carrancas, só foi possível através de um projeto de pesquisa de catalogação dos processos criminais que estavam no Museu Regional de São João del Rei. Então, faz exatamente 30 anos que eu coloquei a mão nesse processo, num projeto de pesquisa que foi desenvolvido pela Fundação de Ensino Superior de São João del Rei e que depois se transformou na Universidade Federal de São João del Rei. Naquela época, eu era um bolsista de aperfeiçoamento, tinha formado, né, na instituição, e integrei a essa equipe. Então, foi graças à ida aos porões do judiciário, né, aos trabalhos dos arquivos, que eu pude desvendar essa história, né, e depois se tornou o tema do meu mestrado, e depois eu revisitei a história da revolta, e eu costumo brincar que essa história da revolta não me larga, né, porque eu fiz uma descoberta recente da relação dela com o Oswaldo de Andrade. Então, aqui a gente está falando de centenários, né, centenários da Semana de Arte Moderna, bicentenário da Independência. Então, a revolta de Carrancas, de algum modo, está conectada aí a esses dois momentos de reflexão. Aqui só a localização, né? A região de Carrancas fica no sul de Minas. Eu batizei essa revolta de Carrancas, porque ela ocorre na freguesia de Carrancas,
Na verdade, a freguesia de Carrancas abrangia, hoje, por exemplo, os municípios de São Tomé das Letras, Luminárias, Minduri, uma região muito extensa, mas a freguesia de Carrancas era a freguesia mais importante, né? Ela tinha vários distritos, né? Então, eu batizei de Revolta de Carrancas, também por uma fidelidade à documentação, né? Uma coisa que é típico do nosso trabalho como historiador é o rigor, né, da fonte, e até para entender também aquela geografia da época. Aqui, só para vocês entenderem, né, o mapa das fazendas que foram atacadas pelos escravos. Então, essas fazendas, né, hoje vocês podem ver que a maioria, as duas mais importantes, né, onde começa a revolta na Campo Alegre e a Bela Cruz, estão no município de Cruzília atualmente. E as ruínas da Fazenda Jardim está no município de Luminárias. E tem outras duas fazendas também muito importantes que pertenceram à família Junqueira, e que uma delas, só a Fazenda do Favacho, ainda está nas mãos da família, estão no município de Cruzília e na divisa ali com Carrancas. Aqui eu só trouxe para vocês a capa do processo, né, do processo criminal, que está hoje no escritório técnico do IPHAN. Dada a importância da revolta, esse documento agora tem um status de monumento, né? Na verdade, é o documento que todo mundo quer, quando vai ao arquivo, quer conhecer, e o documento já está num estado muito precário de conservação. Inclusive, a gente tem um laboratório de conservação de papéis na UFSJ. A gente já fez um convênio, né? Aliás, a gente vai fazer um convênio com o IPHAN para restaurar esse processo criminal, dada a importância desse documento, né? Vocês vão ver aqui na minha fala que a base documental mais importante dessa pesquisa, mas não só, porque depois eu vou encontrar várias referências em outros documentos, mas a base primária, né, da documentação para construir a narrativa da revolta e interpretá-la é o processo criminal. Aqui também eu trouxe, só para vocês verem, a foto da Fazenda Bela Cruz. É a fazenda onde ocorreu a maioria das mortes da família senhorial, né? 8 membros da família senhorial foram mortos pelos escravos nessa fazenda. Eu tive a oportunidade de fotografar essa fazenda ainda em 2003. Hoje ela está bastante adulterada, reformada, ela não está mais nas mãos da família Junqueira. Então, dá para perceber aí a estrutura, né, os muros de pedra. Essa aqui é uma foto, eu ainda consegui pegar uma foto de uma senzala, que não existe mais. E aqui eu vou entrar agora na história da revolta, né? A revolta começa na Fazenda Campo Alegre, por volta do meio-dia, quando o filho do deputado, Gabriel Francisco Junqueira, é importante a gente, depois eu vou situar o contexto, né? É muito importante entender o contexto da revolta. O Gabriel Francisco Junqueira era um deputado liberal moderado que foi eleito com o patrocínio de duas figuras muito importantes do Império, que eram o Bernardo Pereira de Vasconcelos e o Evaristo Xavier da Veiga, né? Inclusive, tem uma notícia no jornal acusando o Bernardo Pereira de Vasconcelos de ter patrocinado a eleição do Gabriel, né? Mas o Gabriel já tinha né, eu venho pesquisando a história do Gabriel há mais tempo. O Gabriel já tinha uma notoriedade política local, tinha sido vereador em São João del Rei, ocupado temporariamente o cargo de Juiz de Fora, participou do Conselho de Governo. Então, até o Américo, né, colocou um verbete sobre o Barão de Alfenas, dando mais enfoque à revolta de Carrancas, o que é muito importante. Mas ele é uma figura central aí nessa história, porque a família dele que é atacada pelos escravos, né? E isso vai ter uma consequência na macropolítica imperial, que mais à frente eu vou discutir.
Então, o filho do deputado é que supervisionava o trabalho dos escravos na ausência do pai. O pai, que ainda não era barão, era deputado, estava no Rio de Janeiro no momento em que se inicia a revolta. A revolta ocorre no dia 13 de maio de 1833. Depois a gente pode voltar aí nessa questão da data. Mas ela começa, com a morte do filho do deputado, que pegou o seu cavalo, foi supervisionar o trabalho dos escravos na roça, e naquele momento, quando ele chega à roça da fazenda Campo Alegre, Ventura Mina e mais 2 outros escravos, o derrubam do cavalo e o matam à paulada. A partir daquele momento, um escravo, que acredito que seja um escravo de confiança da casa, tem um nome do escravo, que agora não estou lembrando o nome, mas ele pega o cavalo e vai e corre para a sede da fazenda. A família é avisada, a família sai da fazenda, eu encontrei um outro documento, inclusive no Arquivo Público Mineiro, dizendo, trazendo essa informação. A família sai da fazenda e a fazenda fica guarnecida por 2 cavaleiros, aparece como capitães do mato, feitores. A documentação traz informações, esse tipo de informação. E aí o Ventura Mina e mais 7 escravos não atacam a sede porque eles estavam só armados dos instrumentos de trabalho, enxada, foice e paus. E aí eles vão para a Fazenda Bela Cruz. A Fazenda Bela Cruz, deixa eu só voltar aqui ao mapa. A Fazenda Bela Cruz, ela distava mais ou menos 1,5 léguas da Fazenda Campo Alegre. E quando eles chegam à roça da Fazenda Campo Alegre, encontram com Joaquim Mina, que é também um líder importante da revolta, da Bela Cruz, e ali eles se reúnem com todos os escravos que trabalhavam na roça naquele momento. Aí eram escravos do Manuel José da Costa, que era genro do José Francisco. O José Francisco Junqueira era irmão do deputado, já era um homem septuagenário e estava cego. Inclusive, ele tinha um escravo que era pajem dele, porque a família tinha uma doença congênita, a maioria dos homens morriam cegos, inclusive o barão de Alfenas também vai ser um deles que vai morrer cego. Aí eles atacam de surpresa a Fazenda Bela Cruz. E nessa fazenda, aí eles matam todas as pessoas que ali habitavam, inclusive crianças. Aí um grupo fica de tocaia, mais para o final da tarde, início da noite, fica de tocaia à espera do genro do José Francisco. O genro do José Francisco estava na Fazenda Campo Alegre, e ele recebeu o aviso de que os escravos não estavam mais lá. E ele foi para tentar socorrer a família. Assim que ele cruzou a porteira, os escravos o mataram. Porque aí você tem uma divisão, Um grupo ficou esperando o Manuel, o genro do José Francisco, e o outro grupo, liderado pelo Ventura Mina, foi para a Fazenda Jardim. E nessa Fazenda Jardim é que ocorre o único confronto dos senhores com os escravos, que é o caso do João Cândido da Costa, que também estava na Campo Alegre, correu para a Fazenda Jardim, prendeu a maioria dos seus escravos na senzala e armou 2 escravos que ele tinha confiança, Deu armas para 2 escravos para esperar os insurgentes. E nesse confronto é que Ventura Mina, aí tem os dados aqui, é que Ventura Mina e mais 4 escravos são mortos no confronto. Inácio, Firmino, Matias e Antônio Cigano. Então, esse é o único confronto que houve, e depois o processo não traz muitas informações,
mas diz que levaram dias para os outros escravos serem presos, né? Porque é uma região de campo e de mata, né? Então muitos desses escravos fugiram, né? Nesse momento do confronto. O que chama atenção na revolta de Carrancas, e aí eu já entro, né, na análise que eu venho fazendo dessa revolta nos últimos anos. O que eu venho tratando da revolta, assim, né, eu vou agora focar na análise, né, que eu venho fazendo da revolta nos últimos anos. Como a revolta, os escravos matam a família de um deputado liberal moderado, a regência vai se ocupar dela de modo exemplar, né? Você tem uma tentativa de silenciamento da revolta. Bom, então, voltando a essa questão, quer dizer, as elites, a elite política, né, do Império, se ocupou dessa revolta de modo exemplar, né? A gente não tem parâmetro na história das condenações ao crime de insurreição comparados com a revolta de Carrancas. Na revolta de Carrancas, você tem 17 escravos que são condenados à pena de morte por enforcamento, condenados à pena máxima, né? Ao grau máximo pelo crime de insurreição e também pelo crime de homicídio. No caso das histórias das revoltas, a gente pode comparar com a revolta dos malês. Você tem um número semelhante, né? Me parece que a revolta dos malês foram 20 que foram condenados à pena máxima. Mas era comum também a peticionar a graça ao imperador, né? E no caso aí, a gente tem que se dar conta que é o período da regência, né? Nesse momento, o Dom Pedro II era menor de idade. Em 1831, né, com a abdicação do trono do imperador Dom Pedro I, instaura-se a regência, né? Então, é a regência que vai responder pelo imperador. E no caso da revolta dos malês, 16 escravos conseguem a comutação da pena, me parece que a deportação, e 4 que são condenados, e em função da ausência do carrasco, eles são fuzilados. No caso de Carrancas, nós temos 17 que são condenados à pena máxima. No caso do Antônio Rezende, houve um acordo com o juiz municipal. Se ele executasse os demais, ele seria poupado da forca, né? E, na verdade, o Antônio Rezende está no último grupo, né, no último grupo que foi condenado, que sofreu a pena máxima, né? Os escravos de Carrancas, eles foram enforcados no início de novembro, 4 a cada dia, e os 4 últimos foram enforcados em abril de 1834. E aí o Antônio Rezende, né, nesse acordo com o juiz, que é remetido à regência, ele consegue se livrar da pena máxima, mas ele se torna o carrasco da vila de São João del Rei. E eu estou fazendo até uma pesquisa sobre a história dele, né? E o Antônio Rezende passou a ter a alcunha, né? Antônio Rezende, o Carrasco. Como ele é chamado em outros documentos que eu vou encontrar mais para frente. Outra coisa que é muito importante também em relação à revolta de Carrancas é a procedência desses escravos, né? A maioria dos escravos são escravos da África Centro-Ocidental, são escravos designados como Angola, Congo, Cassange, mas a liderança Mina é muito importante, né? O Ventura Mina é uma figura central aí na liderança do Levante, o Joaquim Mina também, o José Mina, e todos são mortos, né? O Joaquim Mina e o José Mina são enforcados, e o Ventura Mina é morto em combate. Eu não vou falar muito sobre a questão dessa designação Mina, até porque vai ser objeto, né, do lançamento do livro do Moacir e do Odair hoje, né, e sobre as sacerdotisas voduns. Então, vocês terão
oportunidade de ver essa discussão melhor elaborada. Você também tem escravos da África Oriental, né, um número bem menor, e escravos crioulos, ou seja, os escravos nascidos no Brasil. Então, a revolta de Carrancas, ela reflete também um pouco essa demografia do tráfico, né? Que, se a gente pega os estudos sobre o tráfico, na década de 30, a maioria dos escravos, mais de 60%, que chega ao Rio de Janeiro, são da África Centro-Ocidental, ou seja, dessa região de Angola e Congo. E o segundo grupo aí é o grupo Mina. Então, a revolta acaba refletindo um pouco essa demografia do tráfico. O número de mortos, né, já falei, 9 integrantes da família Junqueira, mas, sem dúvida alguma, aí como essa revolta ela teve uma penalidade fora do comum, o número de escravos é infinitamente superior, né? No total, você tem 21 escravos que foram mortos, 5 mortos no combate, no confronto, e 16 foram enforcados. E um aspecto importante, né, da macropolítica imperial é que a revolta vai dar origem à lei de exceção, né? Até os estudos da revolta de Carrancas, a historiografia atribuía a essa origem dessa lei de exceção de uma jurisprudência específica, que vai ficar conhecida no final do 19 como a lei nefanda, né, quando já não se executava mais escravos e havia toda uma discussão do fim da pena de morte. Um historiador, o João Luiz Ribeiro, que estuda a história da pena de morte aplicada a escravos durante o Império, que levanta essa hipótese, porque se tem um projeto de lei que é enviado para a regência, para o parlamento, para discussão no parlamento, 28 dias depois da revolta de Carrancas, né? O ministro da Justiça envia esse projeto dizendo que era necessário punir a rebeldia escrava com mais celeridade, e esse projeto tramitou na Câmara durante 2 anos e, na verdade, o projeto grava, né, crava a memória da revolta de Carrancas, né? Eu tenho um artigo que eu faço essa discussão, porque a lei continua a mesma, né? A lei é de 4 de elas, o projeto de lei era o projeto número 4, de 10 de junho de 1833, e a lei é aprovada no dia 10 de junho, continua com o mesmo número 4, de 1835, ou seja, 2 anos depois da revolta de Carrancas, você tem essa lei de exceção que é aprovada. E se vocês pegarem essa lei, o conteúdo dessa lei, o primeiro artigo parece que está descrevendo a revolta, né? Os escravos que matarem os seus senhores, família, genros, etc. A própria lei manteve aí a memória da revolta. Eu vou entrar aqui no contexto histórico, micro e macro da revolta, porque é fundamental para a gente entender o alcance que ela tem aí na política imperial, né? Primeiro, é preciso entender a configuração socioeconômica da comarca do Rio das Mortes. A comarca do Rio das Mortes era uma das comarcas que tinha um maior desenvolvimento populacional e crescimento, né, também econômico, aí nas primeiras décadas do século XIX. A família Junqueira, assim como outras, família Andrade, né, várias famílias, tem um desenvolvimento econômico muito grande, mas, evidentemente, à custa do trabalho escravo. Eu vou encontrar membros da família Junqueira que importam escravos do Rio de Janeiro, né, vão ao Rio de Janeiro, compram escravos. O sobrinho do deputado, que era proprietário da fazenda Tareituba, eu encontro ele uma das vezes trazendo mais de 90 escravos para o sul de Minas. Ou seja, eles traziam escravos para suas próprias fazendas e também, certamente, vendiam ali entre os outros proprietários. Então, essa economia está profundamente ligada também
à chegada da corte, ao papel que essa economia do abastecimento vai desempenhar na região, né? Então, esse crescimento econômico, ele, evidentemente, aí é à custa do trabalho escravo e, principalmente, do tráfico atlântico de cativos. No contexto provincial, né? No contexto provincial, a gente também tem que considerar que Minas Gerais era a província que mais detinha escravos, né? Na década de 30, para vocês terem uma ideia, os dados que a gente tem, os dados demográficos, Minas superava ao Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. Minas detinha 48%, quase 50% da população escrava, né? E também a gente tem um evento que está intimamente ligado à revolta de Carrancas e que nos ajuda a entender por que os escravos, né, se lançaram a uma empresa tão arriscada, porque eles sabiam que, né, participar de uma revolta, isso tinha implicações legais sérias, né, tanto da aplicação da pena de morte, quanto do confronto com os senhores, né? É fundamental a gente entender o que acontece justamente no momento da revolta, né? Em março de 1833, ocorre a sedição militar de 1833, aqui em Ouro Preto, que ficou conhecida também como a Revolta do Ano da Fumaça. Essa revolta é tratada pela historiografia como uma cisão entre o grupo liberal moderado. O Manuel Soares do Couto toma o poder em Ouro Preto. O Manuel Inácio Melo de Souza, que era o presidente da província, estava em Mariana, e o Bernardo Pereira de Vasconcelos também. Eles se deslocam para São João del Rei, e aí você vai ter dois governos. O governo legal do Manuel Inácio, que era o presidente deposto, e o vice-presidente, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, vão para São João del Rei. A Câmara de São João del Rei instaura o governo legal, e aqui o governo, né, o governo do Manuel Soares do Couto. Esse governo é interpretado pelos liberais moderados como um governo intruso, né? E essa sedição, ela vai até 23 de maio de 1833, ou seja, a revolta de Carrancas ocorre 10 dias antes do fim dessa sedição. E por que é preciso entender essa relação da sedição com a revolta de Carrancas? Porque entra aí nessa história o Francisco Silvério Teixeira, que era compadre do Gabriel, que espalhou um boato, né? A gente estava falando de fake news aí durante o evento, né? O papel que os boatos também têm na história é muito importante a gente entender. O Francisco Silvério era partidário desse grupo, né? Que depois o Bernardo Pereira de Vasconcelos, ele propaga o boato que os caramurus tomaram o poder em Ouro Preto e acabaram com a escravidão. Ele espalhou esse boato, né, nas fazendas da família Junqueira, espalhou esse boato para o Ventura Mina, e o Ventura Mina, por sua vez, divulgou essa notícia entre os demais escravos das propriedades da família Junqueira. E aí o Francisco Silvério acompanha, inclusive, os passos da rebelião. Ele assiste, né? Ele vai na fazenda do Gabriel, almoça na fazenda do Gabriel no dia da revolta, ele acompanha os passos dos escravos durante a revolta. O que é interessante a gente analisar, e está no capítulo, né, do livro aí, Revoltas Escravas, que foi coordenado pelo João Reis e pelo Flávio Gomes, e que eu adoto como título, é essa percepção política dos escravos, né? Eu tento destacar aí esse protagonismo dos escravos, na medida em que eles captam essa dissensão política que havia entre as elites,
e alguns deles vão se designar como caramuru, né? Tem um escravo que é interrogado, ele se designa como Antônio Caramuru. E tem uma testemunha, né, que é uma agregada da Fazenda Jardim, a fazenda que vai haver o confronto, um único confronto. O Ventura Minas chega com o seu grupo e ela relata que o Antônio Benguela, né, depois de pedir as armas, que ele pulava no seu terreiro, batia nos peitos e dizia: vocês não costumavam falar nos caramurus? Nós somos os caramurus e vamos arrasar tudo. Então, o que me parece, né, quanto mais eu vejo a documentação, leio, releio a documentação, os escravos perceberam essa dissensão entre as elites, né? As elites estavam divididas. Aparentemente, tinha um branco que estava do lado deles. Aparentemente, né? Porque ele divulga um boato. O Francisco Silvério também era proprietário de escravos. Ele tinha 19 escravos. Era um comerciante. E ele tinha contendas com a família Junqueira, né? Ele precisava passar por algumas estradas na região, e eu acredito que ele tenha incitado os escravos com esse objetivo mesmo, né? De pôr fim ao domínio da família Junqueira ali na região. Mas para os escravos, né? Como é que os escravos perceberiam esses conflitos? A gente tem vários escravos que eram tropeiros, que faziam viagens frequentes ao Rio de Janeiro. Então, a gente tem um contexto aí da década de 30 de muitas revoltas, né, de dissensões entre as elites, de revoltas que são das elites, mas que têm participação, né, de índios, de escravos, dos grupos marginalizados. Então, para mim, fica bastante... É uma hipótese bastante provável de que os escravos acreditaram que os caramurus havia abolido a escravidão em Ouro Preto e que ali em Carrancas eles permaneciam na condição de escravos de forma ilegal. E esse não é um fenômeno exclusivo de Carrancas. Se a gente pegar as revoltas escravas no Caribe, né, no Caribe francês, inglês, a gente vai encontrar, os boatos são catalisadores de revoltas, né? Então, eu acredito que os escravos, até o fato de um deles, né, se autodenominar caramuru, e de dizer essa frase, né, caramuru somos nós e vamos arrasar tudo, eles acreditavam que, pelo menos, parte da elite estava do lado deles. O contexto nacional, né, que eu já comentei aqui, a gente também tem um contexto de intensificação da rebeldia escrava, né? Não é só a revolta de Carrancas, a gente tem as inúmeras revoltas da Bahia, depois a revolta dos Malês, que é a mais conhecida, mas também a revolta do Manuel Congo, e isso coincide com esse contexto internacional. A gente tem que perceber que ali na primeira metade do século XIX, e sobretudo ali depois da Lei de 31, né, que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, que é a lei que decretava a abolição do tráfico atlântico. Depois de 33, você tem um aumento substancial da entrada de cativos, principalmente no Porto Carioca, né? Então, você tem uma intensificação do tráfico atlântico e uma intensificação da escravidão e também da rebeldia escrava. Então, não é à toa também que isso acontece. Agora eu vou entrar, né, na descoberta mais recente que eu fiz da revolta de Carrancas, que está relacionado com o trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos na região da memória oral, né? Tem uma memória da revolta, ainda que seja uma memória coletiva que está mais relacionada à memória senhorial, né, que eu defino como memória senhorial, mas ela coincide com a literatura, né? Um poema que o Oswald de Andrade vai escrever em 1925, na obra Pau-Brasil,
Essa aqui é a edição original, que está no IEB, né? Eles me autorizaram, mandaram essas fotos. É uma edição que ele manda para doa para o Mário de Andrade, e é uma edição que ele corrige um erro né, gráfico numa palavra, num verbo do poema, que é muito interessante, porque muda até o sentido do poema. Só para contextualizar, a obra Pau Brasil, ele dedica ao poeta franco-suíço Blaise Cendrars. Ela é publicada em Paris, em 1925, e ela é um pouco resultado, né, daquela viagem que os modernistas fizeram a Minas, né, em 1924, né, primeiro passam pelo Rio, né, e depois vem a Minas, vem a Ouro Preto, né, a redescoberta do Barroco, e eles vão também para São João del Rei, passam por Congonhas, São João del Rei, Tiradentes, e vão também às fazendas da família Junqueira, né? Inclusive, essa obra é dividida em várias partes, mas eu vou citar só duas aqui. A parte poemas da colonização, ele tem 15 poemas. Desses 15 poemas, o Oswald de Andrade está tratando da escravidão, né? E tem um poema Levante, né, que eu vou comentar daqui a pouco. E na parte roteiro das Minas, ele tem um poema sobre a fazenda Traituba. Então, assim, embora nos relatos dessa viagem não haja menção que tenham chegado a essas fazendas, mas eu acredito que o Oswald de Andrade tenha ido até as fazendas da família Junqueira, e vocês vão entender por quê daqui a pouco. Primeiro eu vou ler aqui o poema. Levante. Contam que houve uma porção de enforcados e as caveiras espetadas nos postes da fazenda desabitada. Vocês podem ver que está aqui, mivam, ele colocou um U do lado. Uivam de noite, no vento do mato. A Adileia Manfield, que estuda, né, a questão linguística desse poema, ela vai dizer que realmente era um erro, né, na impressão do poema, e que essa correção do Oswald faz todo sentido, né? Porque, na verdade, nas outras edições, na edição de 45, eles vão colocar miavam de noite, né? Vai trocar pelo verbo miar. Aí vocês vão ver que não tem concordância do tempo verbal, né? Contam, miavam, né? Não há concordância do tempo verbal. Então faz sentido, né? O que a Adileia Manfield coloca é que né, o verbo correto aí, e que dá mais força ao poema, é uivam, né? Que essas caveiras com o vento, né, uivam de noite. E qual não foi a minha surpresa, né? Aí eu peguei, eu escrevi o artigo, depois eu vou estar disponibilizado no final da apresentação, e vocês encontram na internet. Eu escrevi esse artigo durante a pandemia, então eu peguei todas as obras possíveis, né, na internet. Tinha um amigo com o sebo em Belo Horizonte, fui todo mascarado para o sebo, peguei todos os livros que eram possíveis do Oswald de Andrade, para entender, porque eu sabia que a família Andrade tinha se casado, né, tinha entrelaçamentos no passado com a família Junqueira. Os estudiosos da literatura não dão muita importância à história. Nós, historiadores, aqui ficamos caçando as coisas, né? Aí, qual não foi a minha surpresa? Que eu fui encontrar, né? E aí eu fiz o diagrama das duas famílias. Bom que isso aqui tem essa luzinha, né? Se a gente, né, aqui é o Oswald de Andrade, os pais do Oswald de Andrade. O José Oswaldo Nogueira de Andrade nasceu em Baipendi, era filho de Hipólito José de Andrade e de Antônia Nogueira Cobra, que, por sua vez, né, eram filhos de Maria Rita de Andrade e José Gonçalves Penha. Essa família aqui tinha propriedades
divisando com o Favacho, com a fazenda do Favacho. Eles aparecem na lista nominativa de 1833. E aí eu fui perceber que os tios bisavós, 2 tios bisavós do Oswald de Andrade, são casados na família Junqueira, mas nas famílias onde ocorreu a revolta, né? O Tomás José de Andrade foi casado com 2 filhas do José Francisco. Elas já não estavam mais, evidentemente, vivendo na sede da fazenda, né, quando ocorreram essas mortes. E a Inácia Constância de Andrade, tia bisavó dele, era casada com ninguém menos do que o Gabriel Francisco Junqueira, futuro barão de Alfenas. Então, aí, né, eu matei a charada, porque o próprio Oswald vai dizer que na sua infância e na sua pré-adolescência ia a Baipendi, ia para Caxambu, conviveu, conheceu o avô paterno. Então, essa memória ainda estava muito fresca, né? Essa memória da revolta. E aí eu vou voltar ao poema, né? Para a gente entender. Ele traz para a literatura, né? Na hipótese que eu levanto nesse artigo, ele traz para a literatura uma memória que está presente até hoje e que está presente nos descendentes da família Junqueira e está presente nas entrevistas que eu tenho feito, de que houve, né, uma porção de enforcados e que as caveiras foram espetadas nos postes. Aqui ele está falando da fazenda, né? Eu não sei se ele está falando até que ponto ele está falando da fazenda ou se ele está falando lá dos enforcados, né? Que foram enforcados em São João del Rei, mas me parece que aqui ele está falando da fazenda. Essa memória, aí eu peguei alguns trechos, embora no artigo estejam identificados, aqui eu coloquei só as iniciais, de algumas entrevistas, né, que eu fiz. Eu trouxe 3 depoimentos, colhidos recentemente, em 2019, vou lê-los aqui rapidinho. Os negros se ajuntou e veio matando os fazendeiros. Mataram muito negro, dependuraram, enfiaram as cabeças deles no mourão da cerca. Nesse lugar lá, por isso pôs o nome de Cabeça Branca. Obrigado. Por causa de que ficou tudo branquinho a cabeça dos negros. E diz que ficaram assim, e aquilo secou, né? E aí depois que o pessoal pôs o nome de Cabeça Branca. E porque ninguém mexia naquilo, e tinha preconceito de mexer. Naquele tempo, todo mundo tinha um medo. Esse é um dos depoimentos. O outro, que é um mais antigo, né, de 2014, lá no tempo da escravidão mais antigo, deu uma rebelião dos escravos da Bela Cruz contra a outra fazenda do Jardim. Saiu daqui e foi parar lá onde teve o combate deles. Lá morreram bem escravos, mataram tudo, puseram a cabeça na cerca de arame, nos mourões. Ouviu, né, dos moradores mais antigos. O meu pai também contava. E o último aqui, porque quando um escravo fazia alguma coisa de errado, aí eles cortavam a cabeça, por exemplo, e colocavam no mourão da cerca para servir de exemplo para os outros. Por isso aquele lugar ficou assombrado. Então você tem essa memória na região, relacionadas às cabeças, e um lugar também designado como Cabeça Branca. Eu tenho um registro, né, do documental do enterramento. Uhum. Dois poetas de Cruzília e Aiuroca, o Dantas Mota, é um grande poeta admirado por Mário de Andrade, por Drummond. Ele traz esses assuntos na poesia dele. E o Adolfo Maurício Pereira, que é um grande poeta e já foi prefeito de Cruzília, também ele tem vários poemas e narrativas. Não sei se você teve acesso a isso.
mas é porque é muito interessante, porque há uma continuidade da literatura. E nós estamos começando a falar agora até sobre o centenário, o ano que vem, na Semana Santa do ano que vem, da vinda do Oswald de Andrade, do Tarsílio do Mário e do Blaise Sandrá a Minas Gerais. E esses poemas são muito interessantes. Parece que essa viagem reaviva no Oswald de Andrade, na memória dele, histórias que ele tinha ouvido quando criança, porque os avós dele eram de Baependi e ele ia realmente lá. Então, é muito interessante você pegar isso e trazer para a literatura também, mostrar como isso ficou, essa memória ficou presente e está até hoje alimentando também a literatura. Segundo, essa revolta do Ano da Fumaça, de 1833, ela chamou-se assim, porque nesse ano o sol não apareceu em Ouro Preto. Ouro Preto só ficou dentro de uma bruma o ano inteirinho. Isso acontecia com frequência antigamente, mas esse foi o ano sem sol, então foi o ano da fumaça. E houve uma batalha em Santo Antônio de José Correia, que hoje é o distrito de Rodrigo Silva, exatamente as tropas que estavam vindo de São João del Rei, com as tropas que estavam defendendo Ouro Preto. Então foi em Rodrigo Silva um grande campo de batalha, e eles acabaram, os caramurus, que eram, na verdade, os reacionários, acabaram perdendo para os liberais. E o barão, esse barão de outra coisa ligada a Ouro Preto também, o barão de Alfenas, nessa época, ele volta a Ouro Preto e vai comprar os cavalos que o governo provincial coloca em leilão, que eram os cavalos da Coldelaria Real de Cachoeira do Campo, depois, mais tarde, Colégio Dom Bosco. E havia esses cavalos que Dom João VI tinha mandado para aqui. Era muito dispendioso manter a Coldelaria, num período de sublevação, de instabilidade política, de falta de recursos para todo lado. Então, eles vendem os cavalos. Uma parte dos cavalos ficam para a tropa paga de Minas Gerais, mas a outra parte, o barão de Camargo, o barão de Alfenas, vai levar para lá, para o sul de Minas, e Entre Rios, e daí vem os cavalos Manga Larga, Marchador e Campolina, que saem de Cachoeira do Campo. Muito obrigado. Muito obrigado, João Oswaldo. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela contribuição e complementar as informações. Obrigado. Então, só voltando aí a essa questão, da memória, então, nesse último artigo, eu tento justamente relacionar a história da revolta, a história documental, a memória e a literatura, como que elas acabam se encontrando. Eu estou trabalhando mais nessa pesquisa do Oswald de Andrade, justamente para discutir essa conexão com a escravidão, com a história e com a memória. E foi bom que também o Ângelo Oswaldo trouxe mais essas informações, e eu já vou encerrando por aqui, vou abrir para a gente, acho que melhor do que também, depois dessa apresentação, estou aberto aí a perguntas para a gente trocar ideia, tá bom? Obrigado. Só uma coisa. Desculpa. Só uma coisa. O livreiro pediu para eu fazer a propaganda, Então, é o capítulo 7, do livro Revoltas Escravas, que eu dou esse título, Nós somos os caramurus, vamos arrasar tudo, a história da revolta dos escravos carranques, Minas Gerais, 1833. E o artigo mais recente, vocês encontram na internet, eu pego o trecho, as duas primeiras estrofes do poema do Oswald de Andrade, para dar título ao artigo e relacionar a literatura e a oralidade. Muito obrigado.